everyone. Olá a todos e todas. Vamos ver aqui, gente, uma aula bem resumida sobre respostas curtas em inglês, que são short answers, certo? Então, como são essas respostas curtas, né? Primeiro, gente, para a gente saber como responde, né? Como utilizar as respostas curtas, a gente tem que se atentar para algumas coisas que eu coloquei aqui escrito, né? Para responder, a gente deve prestar atenção ao quê? Se a resposta ela vai ser negativa ou positiva, lógico, né? Alguém fez uma pergunta, a gente, né? A gente tem que saber se a gente vai dizer não ou se a gente vai dizer sim, certo? Então, depois a gente precisa saber o pronome que foi utilizado na pergunta, né? Porque isso vai contar na resposta. E a gente tem que prestar atenção no início da pergunta, que tipo de auxiliar foi utilizado, certo? Caso não seja o verbo ser, porque o verbo ser não precisa de auxiliar, certo? Então, você tem que prestar atenção no início da pergunta, né? Logo lá na frente eu vou explicar por quê. Então, aqui eu coloquei como você vai responder se for o verbo ser, que é um caso à parte. Se for no passado, você vai responder com was, were, wasn't e weren't. Se for no presente, você vai responder com am, is, are, am not, isn't e aren't, certo? Se for no futuro, você vai responder com will e com won't. Gente, preste atenção que todos esses que tem, por exemplo, wasn't, NT, eles são as formas negativas, certo? Weren't, forma negativa. I'm not, forma negativa. Isn't, forma negativa. Aren't, negativa. E aqui também com NT, won't, forma negativa. Vamos para os restantes dos verbos. Aqui já são os auxiliares. Então, para o restante dos verbos, a gente precisa utilizar nas respostas curtas o que? Os auxiliares. Os auxiliares de passado vai ser did ou a forma negativa didn't. Os auxiliares de presente do ou does, ou don't ou doesn't. E para o futuro, will ou won't. Certo, gente? Então, vejam aqui que o verbo ser é o próprio verbo ser. Sorry, desculpe. A gente vai responder com o próprio verbo ser. Então, se a pergunta for no verbo ser, a resposta vai ser o quê? Com o próprio verbo ser. E aqui eu coloquei as formas de presente, de passado, presente e futuro. Eu tô colocando nessa ordem porque antes veio o passado, depois a gente tá aqui agora no presente e o futuro é amanhã, né, minha gente? Então, aqui. E aqui os auxiliares, tanto de passado, né? Did, didn't, de presente, tanto as formas afirmativas, né? Como as formas negativas, né? Então, aqui é positivo e aqui é negativo. E de futuro, certo? Agora, vamos ver, gente, uns exemplos, certo? Vamos ver os exemplos, né? Então, aqui, examples, né? Verb to be, né? O verbo ser, né? Então, a gente tem aqui um exemplo no passado. Alguém te pergunta, were you in Salvador yesterday? Aí a pessoa responde, yes, I was, né? Então, você estava em Salvador ontem? Aí a pessoa respondeu, sim, eu estou. Então, vamos aplicar aquelas regrinhas do começo que a gente falou. Primeiro, lógico, saber se você vai dizer sim ou não. Então, você precisa de um certo entendimento da pergunta, né? Para você não responder aí sem nenhum conhecimento. Mas o que é importante disso aqui? Lembrar, a gente está falando do verbo ser no passado. Então, pergunta com o verbo ser, resposta com o verbo ser. Certo? Ver o pronome. Então, pergunta com you. Se eu pergunto para você, você vai responder com eu, né? Eu, né? Pergunto você isso, você vai dizer eu, alguma coisa, né? Então, were you in Salvador yesterday? Então, se a pergunta for com you, a resposta vai ser com I, né? Então, were you in Salvador yesterday? Você estava em Salvador ontem? Sim, eu estava. Yes, I was, né? Então, você vai responder com o verbo ser para o I. Então, gente, you, ele vai com were. E I, ele vai com was. Lembrando que em inglês, quando a gente vai fazer uma pergunta, nesse caso aqui do verbo to be, o verbo vai na frente e a pessoa, que é o pronome, vai depois, certo? Veja que isso aqui é uma pergunta. Então, por isso que é were you in Salvador yesterday? Yes, I was. Certo?
Então, não é yes, I were, nesse caso, é yes, I was, né? You que vai com were. Vamos para o presente do verbo ser, o presente do verbo ser. Are you in Salvador now? Are you in Salvador now? Então, você está em Salvador agora, né? Você vê que aqui já é o presente. Então, pergunta com o verbo ser, resposta com o verbo ser, certo? Então, presta atenção. Pergunta com o verbo ser, resposta com o verbo ser. O pronome vai ser o quê? E a resposta vai ser com I, né? Então, você está em Salvador agora, now quer dizer agora, sim, eu estou. Sim, eu estou, né? Você não vai dizer sim, você está, né? A pessoa perguntou com you, você vai responder com eu, que é I, né? Então, é isso aí, isso aqui é no presente. Vocês notem, gente, que aqui a gente não usa nenhum tipo de auxiliar. Pergunta com o verbo to be, com o verbo ser, vai ser resposta com o próprio verbo que ser, certo? Vamos para future, que é o futuro, né? Então, notem que eu utilizei frases parecidas para o entendimento ser mais facilitado, certo? Então, vamos para o futuro, que o futuro, lembrando, o futuro a gente faz com will, né? Até no verbo ser a gente vai fazer com will, né? Então, é bem tranquilo o futuro do verbo ser. Só é colocar o will, pegar o próprio verbo ser, que é be, né? Então, will you be in Salvador tomorrow? Você estará em Salvador amanhã? Aí a pessoa respondeu o quê? Yes, I will. Sim, eu estarei. Então, o will, ele substitui, ele faz com que você não precisa repetir o verbo aqui na resposta curta. Então, qual o objetivo da resposta curta? Não precisar repetir o verbo na resposta. É muito utilizado pelos nativos, eles respondem, né? Uma maneira prática de você responder uma pergunta em inglês, né? Super prático, né? E observe aqui, gente, ó. Will you be? O que é que o will faz com o verbo? O will, ele coloca o quê? O verbo que é a ação, né? Do que a gente está falando no futuro. Ela é uma palavra marcadora de futuro. Tanto como a palavra também tomorrow, marcador de futuro. Tomorrow é amanhã, né? Now é agora, então marca o presente. O passado, gente, é marcado com yesterday, nesse caso, que é ontem. Sempre esses tempos verbais vão estar marcados? Nem sempre, né, gente? Nem sempre vão estar marcados, né? Mas outra coisa, gente, essas são as únicas formas de passado, presente e futuro? Não. Aqui eu estou falando das formas mais simples em inglês de passado, de presente e de futuro. Lembrando que existem outras formas de você falar do presente, outras formas de você falar do passado e outras formas de você falar do futuro. Mas aqui eu estou simplificando, é uma aula rápida, né? Muitas coisas a gente já treinou nas aulas presenciais, né? Isso aqui, na verdade, é um resumão de tudo que a gente já estudou, tá bom? Nas aulas presenciais, certo? Então, aqui é o que? O exemplo de respostas curtas, né? De respostas curtas para o verbo ser, verb to be, certo? Então, é isso. Vamos passar para os demais verbos. Demais verbos, gente, basta você utilizar o que? Os auxiliares. O auxiliar de passado é o did, né? O passado simples que eu estou abordando aqui. Por exemplo, did you have acarajé yesterday? Você comeu acarajé ontem? Você teve o acarajé ontem? Gente, o verbo have, lembrando aqui, ele também pode ter significar comer algo também. É o verbo ter, mas também significa comer nesse contexto aqui. Did you have acarajé yesterday? Yes, I did. Então, você comeu acarajé ontem? Sim, eu comi. Então, veja que a resposta curta, a gente deve prestar atenção ao quê? Lógico, se ela vai ser negativa ou positiva. E também, ó, did, né? Did you have é o quê? Presta atenção no início. Se o início vai ser com did, a resposta vai ser com did. Então, o passado é muito simples, né? Até esse passado é até chamado passado simples, realmente é muito simples, porque pergunta com did, resposta com did. Né? Lembrando que o verbo ser, pergunta com o verbo ser, a resposta vai ser com o verbo ser. Então, aqui, pergunta com did, a resposta vai ser com did. É muito simples, certo? Já o presente, gente, aqui o present, né? A gente pergunta, do you like acarajé? Você gosta de acarajé? Né? Você percebe aqui, pergunta com do, resposta vai ser com do. Pergunta com does, resposta vai ser com does or doesn't. A gente lembrando que aqui também pode ser resposta com don't, né? Pergunta com do vai ser
a resposta curta vai ser tanto com do ou como com don't, né? Então, aqui, do you like acarajé? Né? Então, voltando ao início, prestar atenção se vai ser positivo ou negativo. Você gosta de acarajé? Se você gosta de acarajé, você vai dizer yes, I do. Se você não gosta de acarajé, você vai botar no, I don't, certo? No, I don't. Aqui é a outra pergunta no presente, né, gente? Lembrando que aqui já é no presente. E no presente, os auxiliares de presente vão ser do ou don't, does or doesn't, né? Então, aqui, does she like acarajé? E ela gosta de acarajé? A resposta é no, she doesn't. Não, ela não gosta, certo? Lembrando que aqui, sim, eu gosto. Então, você gosta de acarajé? Sim, eu gosto. Do you like acarajé? Yes, I do. Does she like acarajé? Ela gosta de acarajé? No, she doesn't. Não, ela não gosta. Então, preste atenção aqui, gente, as regrinhas que eu coloquei no início, né? Preste atenção, início da frase, aos auxiliares. Então, pergunta com do, a resposta vai ser com do ou com don't. Pergunta com does, a resposta vai ser com does or com doesn't, né? E prestar atenção ao pronome. Você viu que aqui a pergunta foi com you, a resposta vai ser com I. Já o resto vai ser pergunta com she, resposta com she, certo? Se você for dizer uma pergunta com I, a resposta vai ser com you, né? É o oposto, né? Tipo, do I look good? Né? Eu estou bem, eu pareço bem, do I look good? Aí você colocar, yeah, aí você vai dizer yes you do ou no you don't, né? Que eu não coloquei aqui, certo? E agora vamos ver aqui no futuro como é que a gente responderia. Will you eat acarajé tomorrow? Você comerá acarajé amanhã, né? Aqui eu já botei o verbo eat mesmo, em vez de have, pode ser o verbo have também, certo? Will you eat? Você comerá. Veja que o will jogou o verbo comer para o futuro, certo? Acarajé amanhã. Aí a pessoa respondeu, não, eu não irei. No, I won't. Né? Então, lembrando que se fosse a positiva seria yes, I will. Mas a negativa vai ser no, I won't. Certo, gente? Então, veja que é bastante simples. Aqui é um resumão das respostas curtas. O que são respostas curtas em inglês? Short answers, né? Short quer dizer curto. Answers, respostas, né? Então, são as respostas curtas que a gente tem trabalhado, né? Tanto no passado, como no presente, como no futuro, certo? São respostas práticas e aqui foi, na verdade, um resumo de tudo que a gente já viu. Qualquer dúvida, vocês me perguntam depois, certo? Quem ficou até aqui, quero agradecer. Thank you very much and let's study. Bora estudar! Sim, deixa o seu joinha se gostou do vídeo, se inscreva no canal, subscribe to my channel and give us a like. Nos dê um like aqui, certo, gente? Nesse videozinho, tá bom? Então, have a nice day or night. Tenha um bom dia, ou uma boa noite, ou uma boa tarde, uma good afternoon, a depender da hora que você assiste esse vídeo. E vamos que vamos, let's study, bora estudar!